Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 6. Então, Lucas, capítulo 6. Nós faremos a leitura do versículo 12 até o versículo 19. Nós vamos compartilhar uma mensagem com vocês sobre as duas características fundamentais de uma comunidade verdadeira, tá? Então é isso que nós vamos meditar. Hoje nós estamos reunidos aqui para a ceia do Senhor, para termos a comunhão do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E a comunhão com Deus pressupõe também a comunhão com os irmãos. Amém? Você compreende isso? Que a maneira como nós traduzimos o nosso amor a Deus é amando os nossos irmãos. Será que você já compreendeu isso? De procurar a Jesus Cristo na vida do teu semelhante? É por isso que a comunhão tem um significado extremamente importante na palavra de Deus, né? E esse texto aqui, nós vamos extrair dele os 3 passos fundamentais da comunhão e vamos extrair os 2 pré-requisitos fundamentais para sermos uma comunhão, uma comunidade. Amém? Então vamos ler a partir do verso 12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Senhor amado, nesta noite de culto, de ceia, vem ministrar o nosso coração, Senhor. Fala conosco e, pelo poder da Tua palavra e do Teu Espírito Santo, ministra a nossa vida, edifica-nos, ó Pai. Manifesta a Tua graça, a Tua compaixão, a Tua misericórdia, Senhor, que a presença do Teu Espírito Santo se manifeste nesse ato de comunhão que é a ceia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, baseado nesse texto, nós queremos mostrar para vocês 3 momentos, 3 tempos que o Senhor estabelece aqui. Vamos pegar primeiramente no versículo 12, onde diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. O que será que a oração tem a ver com estabelecer comunidade, estabelecer comunhão? Queridos irmãos, nós só podemos dar aqui na horizontal aquilo que recebemos de Deus na vertical. Ninguém pode dar aquilo que não tem. E ninguém pode ter se primeiro não buscar, se primeiro não pedir. Um dos textos enfáticos da Bíblia sobre pedir é aquele que Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á. Então é necessário buscar de Deus. O passo seguinte que nós encontramos aqui em Lucas 6 é: e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Aqui Jesus está formando aquele grupo de discipulado, aquela família apostólica que fez com que o Evangelho chegasse até nós nos dias de hoje. Então, o segundo movimento depois da oração é formação de uma comunidade. Jesus não saiu de imediato chamando discípulos. O que Jesus faz primeiro? Qual foi o primeiro movimento de Jesus? Oração, não é? Nós temos a impressão, ao lermos a Bíblia, que Jesus começou o seu ministério e de imediato já chamou os seus discípulos. Você não tem essa impressão? Mas essa é uma impressão equivocada. Jesus passou em torno de 6 meses orando para escolher os seus discípulos. Você também ora quando você tem que tomar decisões importantes? Então é necessário orar. Se Jesus orou, tanto mais nós precisamos orar. Então, o primeiro movimento de Jesus é buscar a face de Deus. Qual foi o segundo movimento? Estabelecer comunidade. E uma vez que a família, por assim dizer, estava definida, qual foi o terceiro movimento? A partir do versículo 17, nós temos o ministério. Aí então Jesus vai ministrar, tá? Então vamos estabelecer um princípio aqui nesta noite, né? À noite Jesus orou, na verdade pela madrugada. Pelo amanhecer, Jesus estabelece o quê? Comunidade. E à tarde, Jesus faz o quê? Ele ministra a necessidade das multidões. Então tudo começa por onde dentro desse texto? Comunhão pessoal com Deus em oração. Movimento número 2. Estabelecimento de comunidade.
comunhão. Eu pergunto para você, que tipo de pessoa você é? Você ama a comunidade ou você é um ser solitário? Esses dias alguém me mandou um vídeo pelo WhatsApp muito interessante. Uma entrevista que fizeram com um sertanejo lá do Nordeste, criador de cabritos e de ovelhas. Quantos viram esse vídeo? Muito interessante. E ele compara então o comportamento do cabrito com o comportamento das ovelhas. Então, um bicho solitário e um bicho gregário que vive em grupos, não é? A ovelha. Então, primeiramente, oração, não é? Segundo, comunidade. Só depois vem o ministério. A primeira coisa que Jesus estabelece aqui é aquele lugar de silêncio. Sabe que a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso aqui é um lugar interior. É o nosso coração onde Deus decidiu viver. Amém? Põe a sua mão assim e pense no fato de que você é a casa onde Deus habita. Amém? Glória a Deus. Lá no Evangelho de João diz assim: aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e iremos até ele, e faremos dele nossa casa. Eu usei uma tradução um pouco diferente, só para enfatizar isso. A sua tradução provavelmente diz: e faremos nele morada. Não é isso? Mas aqui eu usei a seguinte tradução: e iremos até ele, e faremos dele nossa casa. Amém? Aleluia. E comunidade, meus irmãos? A comunidade que nasce do relacionamento com Deus. Comunidade é um lugar? Comunidade é nome de igreja? Em muitos lugares, sim. Mas eu estou falando nesta noite de comunidade como uma maneira de ser, muito mais do que um lugar. Queria que você entendesse assim. Nós não vamos a uma comunidade, nós somos a comunidade. Nesta noite, quando partirmos o pão da ceia, nós vamos lembrar que Jesus disse: este é o meu corpo que foi partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Isto quer dizer, meus irmãos, que o pão como figura do corpo de Cristo. Eu queria que você pensasse, então, se somos o corpo de Cristo, o corpo místico de Jesus aqui na terra. Que cada fragmento deste pão representa um pouco daquilo que somos todos nós, juntos. Você percebe isso? O aspecto sagrado que existe na comunhão. A comunhão é um dos 4 principais fundamentos da igreja no livro de Atos, no capítulo 2. É aquilo que é indispensável para sermos chamados igreja. Então estamos falando em estabelecermos um tipo de comunidade que vai muito além do templo como lugar de culto. Vai muito além do domingo como dia de culto. Vai muito além do culto em si como nossa reunião.
vai muito além daquilo que nós poderíamos chamar de clero. Essa é uma palavra antiga, não é? Que define as pessoas especiais que devem servir na igreja. E é uma característica muito mais ligada ao Antigo Testamento do que ao Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento eram 12 tribos de Israel e somente uma delas podia trabalhar no ministério do templo. Quando veio Jesus e o Espírito Santo veio sobre a igreja, o que ele fez? Ele fez de todos nós sacerdotes. Amém? Sacerdotes eram as pessoas que comunicavam Deus e o povo. Então agora, todos somos sacerdotes. É claro que dentre os sacerdotes existem diferentes dons, diferentes ministérios, dados por Deus para edificação da igreja. Amém? E o que nós fazemos com estes ministérios, com estes dons? Nós valorizamos, nós honramos, mas não podemos deixar o conhecimento de que agora o ministério está com quem? Com o clero? Não. O ministério está com o corpo. Amém, irmãos? Você concorda com isso? Está na Bíblia. É a palavra de Deus. Então, voltando a falar em comunidade. Comunidade, meus irmãos, é um estado de espírito. E como nós obtemos esse estado de espírito? Nos importando com as pessoas e percebendo que as pessoas também se importam conosco. Amém? Quando você encontra esse estado, você está vivendo comunidade. Amém? Eu quero lhe fazer uma pergunta. Pessoas são importantes para você? Agora, uma outra pergunta. Você ama as pessoas ou você usa as pessoas? Porque nos dias em que vivemos é muito comum, meus irmãos, a manipulação de pessoas, até mesmo dentro das igrejas. Pode existir uma manipulação carismática. Pessoas, do ponto de vista de Deus, são importantes e pessoas são amadas. Então, ao falarmos em corpo de Cristo, em comunidade, nós precisamos desse tipo de abordagem. Não comunidade como um lugar a ser frequentada, mas como um estado de espírito, um estilo de vida. Amém? Você se importa com relacionamentos? Eu costumo dizer que uma igreja não pode ser melhor do que os relacionamentos que existem dentro dela. Assim como uma família não pode ser melhor do que os relacionamentos que se encontram dentro dela. Nós temos uma visão de que a igreja é uma família de discípulos. Então, o relacionamento é de fundamental importância. Amém? Agora, meus irmãos, o lugar da comunidade não é um lugar fácil. Quantos já perceberam isso? Sempre que você estiver vivendo verdadeira comunidade,
você vai encontrar problemas. Ninguém falou amém, né? Porque ninguém quer saber de problemas, né? Nós já temos muitos sozinhos e não precisamos arrumar outros quando estamos em comunidade. Ocorre, porém, que Deus decidiu que nós viveríamos em comunidade. E a comunidade é a nossa casa espiritual. E ela nem sempre é muito confortável. E ela nem sempre é fácil para nós. Vocês sabem disso. Jesus está aqui em Lucas 6, descrevendo aqui o nome dos seus discípulos, né? E quando se refere a Judas Iscariotes, o texto diz que se tornou traidor. E se nós pudéssemos, digamos que nós fôssemos escrever um livro do Novo Testamento, como fez Mateus, Marcos, Lucas e João, se nos dessem a opção, quem sabe nós tirássemos fora essa parte tão dura, tão dolorosa, que foi a traição de Jesus. O Evangelho descreve também sumariamente o julgamento de Jesus. O julgamento de Jesus foi uma fraude. Eles praticaram uma grande ilegalidade ao julgarem e condenarem Jesus. Praticamente entregaram Jesus à morte nas mãos das autoridades romanas. Mas a traição de Jesus está claramente narrada na Bíblia. E foi justamente ela que levou a Jesus ao seu mais alto patamar de glória. Porque foi através da morte que ele cumpriu a sua missão e nos redimiu e venceu a Satanás. Você sabe que foi naquele período entre a sua morte e ressurreição que Jesus vai ao lugar para onde nós estávamos indo. Ele vai ao inferno e toma das mãos do diabo as chaves de sua própria casa, do inferno e da morte. Jesus vence. Agora Jesus é o grande campeão da vida. Amém? E ele volta e o Espírito de Deus vem sobre aquela sepultura e dá vida ao seu corpo que estava morto sobre aquela pedra. A vida vence a morte. Amém? Aleluia. E o Evangelho é exatamente isso. É narrarmos essa história bendita de como Jesus venceu a morte, de como Jesus despojou o diabo e nos entregou a vida eterna. Amém? E nos entregou o perdão dos nossos pecados e nos entregou a paz. Aleluia. Deus seja louvado. Então, quero voltar com vocês para essa parte, a comunhão. Jesus está falando sobre a família que ele formou, aquele grupo de apóstolos, mas no meio deles havia alguém capaz de romper a confiança. Havia alguém ali capaz de entregar um irmão ao sofrimento, de entregar um irmão à morte.
Havia dentre eles alguém capaz de se vender. Agora está na moda essa palavra, né? Judas Iscariotes pegou uma propina dos sacerdotes para entregar Jesus. Glória a Deus, porque essa palavra nem vai existir no reino de Deus, amém? Nós estamos indo para um lugar em que ninguém vai ser capaz de trair, em que ninguém vai ser capaz de pegar uma propina. Nós estamos indo para um lugar onde ninguém vai precisar se vender. Um lugar onde todos já foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas então, a comunidade, meus irmãos, às vezes nós temos uma visão idealizada de comunidade. Eu tinha essa visão quando eu me converti. Eu pensei logo assim, que bom que agora eu vou para a igreja. A igreja, eu pensava, né? É aquele lugar onde as pessoas são tão bondosas, tão quebrantadas, tão maravilhosas. Eu estava convicto de que era assim. Com poucos meses, meus irmãos, com poucas semanas de convívio na igreja, essa ideia se desmanchou. Sabe que nem um castelo de areia, quando bate sobre ele uma onda do mar, se desmanchou rapidamente. Mas sabe que eu estava tão apaixonado por Jesus que eu não tive nem tempo de pensar em ir embora da igreja. Mas aquela foi a oportunidade de ouro, aquele momento que eu estava tão desiludido. Então sabe que se você puder aprender uma coisa na vida, ame as pessoas, mas não se iluda com elas. Porque quando você cria uma ilusão, você se torna muito exigente. E você pode se tornar uma pessoa muito manipuladora também. Porque você quer que aquelas pessoas supram exatamente a necessidade da tua ilusão. E você precisa entender, e Deus vai te mostrar isso, que você está se relacionando com pessoas reais e não com pessoas imaginárias. Eu passo um bom tempo do meu ministério ministrando casais que eu preparo para o casamento. Então, quase todo ano estou sempre preparando algum casal para o casamento. E eu trabalho muito com eles sobre isso, porque o casal vai formar uma comunidade. O lar é uma comunidade. Então, os noivos correm um risco muito grande de ir para o casamento com uma visão idealizada do que deve ser a esposa, do que deve ser o marido, do que deve ser o casamento. E quando casam, finalmente, bem-vindos à realidade do casamento. E essa realidade pode assustar as pessoas. É por isso que existe aquele ditado irlandês, né? Os irlandeses são muito espirituosos para criar frases, né? Davi, quando veio da Europa, me trouxe um livrinho de frases irlandesas. São muito boas. E vou usar uma agora. Sobre o casamento, eles dizem assim: a paixão é cega, mas o casamento devolve a visão. Né? Então, logo, bem-vindos à realidade, e a realidade é sempre diferente da ilusão. Mas se nós pudéssemos voltar 2000 anos atrás, e se nós, porventura, pudéssemos fazer parte desta família apostólica, não ficaríamos chocados
com um irmão com quem teríamos andado 3 anos e meio, dormido junto, comido junto, sofrido junto, desfrutando alegrias juntos, e esse irmão entrega Jesus ao sofrimento e à morte de cruz. Você diria então, que tipo de comunidade é essa? Que tipo de igreja é essa? Que tipo de família é essa? Agora, queridos irmãos, se aconteceu ali no grupo de discipulado de Jesus, por que razão nós criaríamos a ilusão de que isso não pode acontecer conosco, não pode acontecer na igreja? E vocês me ouviram bem? Por isso que eu digo, tão logo você encontra esse estado abençoado de ser comunidade. Isto é aquele estado em que você tem certas necessidades básicas da sua vida como ser humano supridas. Sabe, nós precisamos sentir que pertencemos a alguma coisa. Nós precisamos sentir que encontramos o significado da vida, que nós temos segurança, que somos valorizados, que somos amados. Alguém aqui não precisa de nada disso? Nós precisamos, mas não encontramos só isso dentro de uma comunidade. Vamos encontrar ali também alguns Judas. E você perguntaria para Deus, mas Deus, por que o Senhor permite isso? Quantos aqui já tentaram brigar com Deus por causa de alguma coisa na natureza que você não consegue compreender? Alguém aqui já teve essa situação? Por exemplo, eu era bem criança e minha mãe tinha o costume de dizer que a natureza era perfeita, perfeita, e um dia eu perguntei a ela, não sei se ela lembra, mas então, se é perfeita, por que existem moscas? Não é? Eu queria saber, porque eu não podia entender que uma natureza cheia de moscas pudesse ser perfeita. Não é? Mas Deus tem um propósito em todas as criaturas, e nós então encontramos na comunhão da igreja pessoas que podem nos ferir, e encontramos em nós mesmos que nós somos capazes de ferir outras pessoas, mesmo que involuntariamente. Quantos já encontraram em si mesmo esse potencial de ferir outras pessoas? Nós não gostamos de receber feridas, mas às vezes entregamos outros da comunidade ao sofrimento, e às vezes nem sequer percebemos que fizemos isso, né? Por isso que a comunidade é o lugar da verdadeira humildade. Amém? É dentro da comunidade que nós descobrimos as nossas fraquezas. É claro que descobrimos as dos nossos irmãos primeiro, né? Vamos dizer isso com muita vergonha, não é? Mas acabamos também descobrindo as nossas. Digamos que você esteja vivendo um conflito dentro da sua família, ou um conflito dentro da sua célula. Por favor, não mude, não saia correndo, não se vá, permaneça, porque Deus está te dando uma oportunidade de você conhecer neste conflito falhas ocultas no seu caráter. Quantos compreenderam isso? Que você nunca chegaria a conhecer
se não fosse a vida em comunidade. Nós que somos por natureza egoístas, precisamos arrumar em algum lugar um remédio para esse mal que nos atormenta. Vocês concordam? E onde vamos encontrar esse remédio? Na comunidade. Por isso que os africanos têm um ditado muito interessante, que eles dizem: pessoas precisam de outras pessoas para se tornarem pessoas. Eles têm razão. É dentro do contexto da comunidade que nós vamos nos tornar a pessoa que Jesus sonhou que nós seríamos. E nós temos que parar de exigir das outras pessoas o mundo e o fundo para nos sentirmos em casa. Sabe, quanto mais imatura é uma pessoa emocionalmente, mais ela exige dos outros. E ela exige de Deus. E acaba um dia exigindo de si mesma algo que Deus, nem os outros, nem você mesmo pode suprir. Aliás, irmãos, existem certas coisas que nós exigimos dos nossos irmãos, é claro que não verbalmente, mas emocionalmente. Exigimos deles coisas que somente Deus poderia suprir. Então nos tornamos controladores, manipuladores, não é? Enfim, existem muitas dessas situações. As mulheres têm um jeito muito próprio de fazer este controle, esta manipulação, não é? Na vida doméstica. Esses dias eu estava aconselhando um casal e ele estava querendo descobrir por que a noiva chorava. E eu disse a ele uma coisa animadora. Eu falei: não tente, porque provavelmente nem ela mesma saiba, não é? Então, muitas vezes as mulheres choram, não é? E essa é uma maneira de tentar dizer algo que ela não consegue verbalizar. Então, sempre onde existem relações humanas, existe uma expectativa de que sejamos supridos. Mas as pessoas não são Deus para suprir tudo de que necessitamos. Por isso que antes de Jesus formar comunidade, o que ele fez? Ele subiu a um monte e passou uma madrugada em oração. E quando ele desce, o que ele faz? Ele chama os 12 discípulos, a quem ele chamou apóstolos. Será que ele escolheu errado? Porque ele escolheu um que o traiu. Ele escolheu errado? Não, ele não escolheu errado. Foi exatamente Judas Iscariotes que foi o instrumento da permissão de Deus para levar o cordeiro até o altar. Nenhum outro seria capaz de fazer o que Judas fez. Agora eu queria caminhar com vocês para revelar aqui duas características de uma comunidade autêntica. Estão preparados? Primeira característica. A Bíblia fala de capa a capa sobre isso. Perdão. Você nunca desfrutará comunidade autêntica sem perdão. Não somente nós temos que perdoar aqueles que nos entregaram
ao sofrimento, ou que não atenderam às nossas expectativas, mas nós temos que ter a grandeza e a humildade também de pedir perdão por não atendermos às expectativas dos nossos irmãos. E agora? Não é só eles que não atendem às nossas expectativas, nós também não atendemos às dele. E nós precisamos amadurecer um pouco até compreender que somente Deus pode atender todas as nossas expectativas. Só Deus é capaz de amar incondicionalmente. E nós então temos que aprender muito até amarmos desta forma. Quantos já perceberam que o seu amor é imperfeito? Quantos já perceberam isso? Será que você já chegou a ter uma crise assim de amor ou de comunhão na sua vida e de você chegar a essa conclusão: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não consigo amar a ninguém? Já chegou nesse ponto em sua vida? Porque é fácil falar no amor. É muito mais difícil fazer a lição de casa. É vivê-lo na prática, não é? Porque nós precisamos amar muito além das nossas feridas. E nós entendemos que se somos feridos, não podemos amar a pessoa que nos feriu. Mas será que foi assim que Jesus fez? Será que Jesus amou menos a Pedro, que o negou 3 vezes? Será que Jesus não amou a Judas, que o traiu? Será que Jesus foi hipócrita quando Judas veio e o beijou? E Jesus disse: aqui vens, amigo. Jesus não era hipócrita. Jesus não usou esta palavra ironicamente, não é? Então, queridos irmãos, é imperativo que nós saibamos perdoar. Sem perdão, não existe uma família cristã. Sem perdão, não há comunidade. Quantos estão compreendendo isso? Existe um texto muito educativo na Bíblia, que é aquele de Mateus 18, 22. Perguntaram, então, quantas vezes nós devemos perdoar? E a resposta de Jesus foi 70 vezes 7. Eu fui fazer uma conta, e se pegarmos as horas em que nós ficamos acordados e aplicarmos a regra dos 70 vezes 7, a base de um perdão a cada 2 minutos. Você já pensou? É um treinamento intensivo. Isso quer dizer, depois de algumas semanas perdoando nesse ritmo, você se acostuma a perdoar. Quer sejam os seus pais, os seus filhos, os seus irmãos da igreja, o seu cônjuge. Você se acostumou a perdoar. E o perdão é o cimento da verdadeira comunidade. E se vamos ver então em Atos 2, eles permaneceram, eles perseveraram na comunhão. Por que tiveram que perseverar nela? Porque não é uma coisa fácil. Por exemplo, você já pensou você ir na igreja, você ir na célula e você encontrar lá aquele irmão que pisou no seu calo, que te entregou ao sofrimento, que te feriu? Você acha fácil isso? Eu sei que você não acha,
porque você está rindo porque já passou por isso, não é verdade? Provavelmente já tenha passado muitas vezes por isso. E o que nós devemos fazer então? Abandonar a comunhão? Não, não devemos abandonar a comunhão. Atos 2, o que diz? Eles perseveravam na comunhão. Aleluia. E para encerrarmos, irmãos, segundo pré-requisito ou segunda característica de uma comunidade verdadeira, nós já vimos que a primeira é o perdão. E a segunda é a celebração. Agora, qual é o significado da palavra celebrar? É fazer festa, não é? Então, meus irmãos, ao invés de você manter uma expectativa irreal a respeito dos irmãos que estão com você na comunidade, e também as pessoas que estão com você no seu lar, ao invés de você ter a ilusão, e sabe quem tem a ilusão, sempre tem também uma desilusão. Sabe que Jesus não demonstrou em momento algum ter ficado desiludido com alguém. Por quê? Porque Jesus os amou incondicionalmente, sem criar uma ilusão. Jesus não ficou com um problema emocional porque Judas o traiu. Você pode imaginar uma coisa dessa? Jesus bem sabia quem era Judas. Jesus conhecia muito bem os seus discípulos. Você acha que Jesus não sabia o potencial que tinha Pedro para negá-lo? João, o apóstolo do amor, não é? Antes de ser o apóstolo do amor, era um jovem violento. Ele e o seu irmão, os filhos de Boanerges, filho do trovão, os samaritanos não quiseram receber Jesus. Eles vieram perguntar a Jesus, veja que maldade, Senhor, queres que nós chamemos fogo dos céus que os destrua? Violentos, não é? Sanguinários. Depois que o Espírito Santo veio sobre eles, ele se transformou no apóstolo do amor. Mas precisou Deus fazer um milagre. Então, irmãos, aqui, segunda característica, celebração. É quando você entende o seguinte, seu irmão não pode suprir na sua vida aquilo que só Deus pode suprir. Mas mesmo assim, nós podemos agradecer a Deus e podemos celebrar aquilo que Ele pode oferecer à comunidade, à comunhão. Você já pensou nisso? Aquilo que aquela pessoa pode oferecer é digno de ser celebrado. Não é o que eu gostaria, mas é aquilo que a pessoa pode. E quando você encontra essa pessoa na célula ou na igreja, jamais deve pensar, olha quem eu encontro aqui. Você não fala, mas você pensa. Não é? Você deveria pensar diferente. Você deveria pensar, Senhor, que alegria poder rever esse irmão, não é? Sem hipocrisia. Porque, meus irmãos, um dia nós estaremos juntos por toda a eternidade. Amém?
É muito engraçado, meus irmãos, ser crente na vida assim da igreja. Tem algumas coisas muito engraçadas. Por exemplo, pessoas que não vão na igreja porque aconteceu um determinado tipo de problema com fulano, com beltrano. E aí tem a ceia do Senhor e a pessoa não comparece à ceia, que diz: eu não perdoei, então eu não posso comer o pão da ceia e beber o cálice da nova aliança. Mas você pode sim, perdoe, confesse o seu pecado, o pecado da amargura, porque você gostaria que aquele irmão fosse Deus, mas ele não é. Ele é apenas aquilo que ele é, uma pessoa tão limitada quanto você é. E assim como você, sem saber, está vez ou outra entregando alguém ao sofrimento, também aquela pessoa, por uma razão ou outra, que ela saiba ou não, te entregou ao sofrimento, ao aborrecimento. Mas um dia estaremos todos juntos na presença do Pai, não é? Então precisamos perdoar e celebrar a vida de cada irmão. Amém? E aqui há um princípio: quanto mais amamos aos outros, mais nos amamos a nós mesmos. E precisamos compreender que a maneira bíblica de entregarmos o nosso amor a Deus é amando outras pessoas por quem Ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Amém? Será que isso está claro para você? Então, isso é vivermos comunidade, tá? Só para terminar, eu queria ler para vocês uma frase de um teólogo, foi um dos teólogos mais respeitáveis que já viveu. E ele disse assim: qualquer ideal humano introduzido na comunhão cristã perturba a comunhão autêntica e há de ser eliminada. Veja só, um ideal humano deve ser eliminada para que a comunhão autêntica possa sobreviver. Então ele está estabelecendo que existe uma comunhão falsa e uma comunhão autêntica. E ele está querendo dizer que a comunhão falsa é alimentada por ideais humanos. Quem ama o seu ideal de comunhão cristã mais do que a própria comunhão cristã, esse a destrói, por mais sincero, sério e dedicado que seja em seu intento. Vocês estão entendendo o que esse homem escreveu? Então nós não podemos amar o nosso ideal de comunhão, quer dizer, a nossa ideia sobre o que deve ser a comunhão da igreja. Quem concebe uma comunhão idealizada exige de Deus, dos outros e de si mesmo o cumprimento desta visão. Quantos aqui já conheceram uma pessoa que sempre tinha uma crítica a respeito da igreja, a respeito da célula, a respeito dos ministérios, que a igreja nunca cabia no seu ideal de igreja? Quantos já conheceram uma pessoa assim? Né? A coisa mais difícil é ser uma pessoa assim. Né? Então, essa pessoa entra na comunhão cristã com exigências, estabelece a sua própria lei e, de acordo com ela, julga os irmãos e ao próprio Deus.
Sabe que eu já tenho encontrado pessoas muito magoadas com Deus? Você sabe que isso é possível e é muito comum, né? Tudo o que não transcorre de acordo com a sua vontade, ele o chama de fracasso. Sempre que seu ideal se destrói, vê quebrar-se a comunhão. Veja, não foi a comunhão que foi quebrada, foi o ideal desta pessoa sobre a comunhão. Primeiramente, torna-se o acusador dos irmãos, depois de Deus, e por fim, acusador desesperado de si mesmo. Essa é uma frase do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, que foi mártir do nazismo na Alemanha. Hitler mandou matá-lo por enforcamento horas antes do exército aliado chegar no campo de concentração. Foi uma pena, mas ele honrou ao nosso Senhor Jesus Cristo como mártir, né? Enfim, poucos cristãos tiveram esse privilégio, né? Mas, resumindo, meus irmãos, quais são os 3 movimentos da comunhão? Como que ela começa? Oração, depois comunidade e depois ministério. Quais são as 2 características fundamentais de uma comunidade verdadeira, autêntica? Perdão e celebração. Amém? Glória a Deus. Queria que vocês pensassem bem nisso antes de nós ceiarmos nesta noite. Verifique em seu coração se há algo para perdoar. Se porventura você tem retido alguma amargura a respeito de alguma pessoa, quer da sua célula, de sua família, do seu ambiente de trabalho, não importa. Seja aquela pessoa que não agiu como você gostaria que ela agisse, se a pessoa não foi justa com você, então, ao pegar esse corredor nesta noite, vir aqui para se servir do pão e do vinho, essa é a mesa memorial de comunhão que temos com Jesus. Amém? É o propósito de Deus que a cada ceia nós sejamos mais dele. Amém? A cada ato de obediência como esse que nós temos aqui hoje, primeiro domingo desse mês, nós, pela obediência, precisamos chegar mais perto de Deus. Amém? E nós temos que dar um perdão incondicional àqueles que nos feriram. Amém? Isso é ser cristão. Eu disse a vocês a princípio que ser cristão e verdadeira comunhão não é uma questão do domingo, não é uma questão do templo, não é uma questão do culto, não é uma questão do pastor ou do ministério de louvor que está aqui em cima. Não é. A verdadeira comunidade, ela vai além, ela transcende todas essas coisas. E é uma maneira de ser, é um estilo de vida. Amém? É um estado de espírito. Não é uma coisa que nós podemos ter aqui dentro e não ter lá fora. Não é uma coisa que nós podemos ser na hora do culto e não ser no dia seguinte. Não importa quantos cultos você participou, importa como que você vive na segunda-feira, depois do culto que você participou.
Isso é o que importa, o nosso estilo de vida. Aleluia. Que coisa maravilhosa podermos estar juntos aqui para celebrarmos a ceia do Senhor em atitude de adoração e louvor. Se fazemos isso com fé e com o coração limpo e com as mãos limpas nesta noite, está aqui um dos meios de graça mais poderosos da igreja. Amém? É uma maneira como a graça do Senhor toca a nossa vida. E veja só o que Jesus diz aqui, que Paulo fala a respeito da ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Queridos irmãos, um dos momentos mais solenes e importantes de sua vida, do seu ministério. Naquela mesma noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que tomar o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim toma do pão e beba do cálice. Vamos ficar de pé nesse instante. Querido Pai, esse é um momento solene de autoexame. Não estamos aqui examinando a vida de nenhum dos nossos irmãos. Estamos examinando o nosso coração diante da Tua presença. Sonda-nos, ó Pai, a nossa mente consciente, subconsciente, tudo que somos na Tua presença e na comunhão do corpo de Cristo, que é a Tua igreja. Nos despimos das vestes de juízes para humildemente pedir que Tu nos perdoes os nossos pecados. Possamos sondar o nosso coração, se porventura, voluntária ou involuntariamente, temos entregue pessoas ao sofrimento, se temos ferido pessoas com palavras, com atitudes. Perdoa-nos, ó Pai. Toca-nos com a Tua graça, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, nos quebrantando, amolecendo todos os pontos endurecidos dos relacionamentos familiares, relacionamentos interpessoais, relacionamentos profissionais, de igreja. Senhor, enfim, que possamos saber que é o Senhor que está nos corrigindo, nos purificando, muitas vezes usando a vida dos nossos irmãos. Então, que nesta noite,
nosso coração esteja limpo e as nossas mãos estejam puras, para que possamos comer do pão e do vinho na tua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amada igreja, nós vamos louvar ao Senhor enquanto nos dirigimos à mesa e vamos nos servir do pão e do vinho. Aqueles que não foram batizados ainda, aguardem até que o sejam, tá? Porque a ordenança do batismo deve preceder a ordenança da comunhão da mesa do Senhor, amém? Então logo vamos oferecer a integração, o batismo, para aqueles que não foram batizados ainda, tá? Então vamos adorar a Deus e vamos nos achegar à mesa para nos servirmos. Eu vou precisar de 2 casais aqui que nos ajudem a servir. Queria pedir o favor do André e a Lívia nos ajudarem a servir a mesa, tá? E eu gostaria de pedir que o Dado e a Vanessa, que deu o Dado? Tá. Então, pode vir, Vanessa. E Juninho, venha aqui. Glória a Deus. Os diáconos nos ajudem aqui a servir. Juninho está substituindo o Dado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que o nosso Deus seja louvado por tudo quanto Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem oferecido. Amém? Então que nós sejamos aquele povo que não somente perdoa, mas celebra a vida dos nossos irmãos. Amém? E antes do culto terminar, você procure alguém nesta noite, tá? Você pode dizer o quanto você se alegra por aquilo que aquele irmão, aquela irmã representa na sua vida. Se aquela pessoa te abençoou em alguma coisa, demonstre. Se aquela pessoa tem sido bênção na sua vida, confirme isso na vida dela. Amém? Isto é celebrar. Não é um momento de apresentarmos uma queixa, é um momento de celebrarmos a bênção que esses irmãos são. Está aqui, Chino, você é uma bênção na minha vida, viu? Aleluia. Primeira vez que o Shinohara foi numa reunião da igreja, sabe, a gente nem conhecia ele muito bem. Ele chegou com umas panelas estranhas para fazer como chama aquela comida que você fez, comida japonesa? Sukiyaki, né? Ele já chegou com todo o arsenal dele, montou lá a cozinha e foi fazer sukiyaki para nós. Amém? Hoje ele não está fazendo sukiyaki, mas está ajudando a servir a mesa do Senhor. Então, se você tiver a oportunidade de dizer alguma coisa para o seu irmão, diga. Amém? Isso é muito mais gostoso do que apresentar uma queixa, não é verdade? Então já nos examinamos, já pedimos perdão a Deus. Agora vamos cear com alegria e com paz no nosso coração. Amém? Aleluia. Vamos adorar a Deus e vamos nos achegar aqui para nos servirmos. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus, só o sangue de Jesus purifica-me, lava-me, Senhor, limpa-me dos meus pecados, só o sangue de Jesus purifica-me.
ti, meu Senhor, são quebrantado espírito e um coração contrito, não os desprezarás, ó Deus. Pelo sangue do Cordeiro de Deus, O sangue de Jesus, o sangue de Jesus, só o sangue de Jesus purifica-me, lava-me, Senhor. é possível. Limpa-me dos meus pecados, só o sangue de Jesus purifica-me. Sacrifícios agradáveis a ti, meu Senhor, são quebrantado espírito e um coração contrito, não os desprezarás, ó Deus. Sacrifícios. Sacrifícios agradáveis a ti, meu Senhor, são quebrantado espírito e um coração contrito, não os desprezarás, ó Deus. Sangue de Jesus, Só o sangue de o Jesus sangue de pode purificar. Jesus, Aleluia. só o Pode nos sangue dar livre de acesso à comunhão verdadeira. purifica-me. Celebremos nessa noite o privilégio de termos acesso a essa mesa. Temos a liberdade na casa do Senhor. Derramar nossa vida no altar. Só o sangue de Jesus purifica-me. Sacrifícios agradáveis a ti, meu Senhor, são quebrantado espírito e o coração contrito, não os desprezarás, ó Deus. Sacrifícios agradáveis a ti, meu Senhor, são quebrantado espírito e um coração contrito, não os desprezarás, ó Aleluia. Aleluias. Ofereça ao Senhor o seu sacrifício. Coração quebrantado e espírito contrito. Ele não despreza. Aleluias. Não há pecado ou culpa que Deus não pode perdoar. Não há força. Os irmãos podem ser